Aqui quem fala é Felipe Giraldelli, professor de Direito Penal, delegado de Polícia Civil do Estado da Bahia e coach para concursos policiais. Bom, pessoal, vamos dar continuidade aos estudos do concurso de crimes e gostaria de falar para vocês agora um pouco sobre o crime continuado. O crime continuado está previsto no artigo 71 do Código Penal. E ao analisar o artigo 71 do Código Penal, nós vamos achar diversos aspectos interessantes. Vamos lá. Artigo 71. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, ou seja, bem semelhante ao concurso material nesse ponto, não tem diferença, pratica dois ou mais crimes, ou seja, o indivíduo ele tem que praticar dois ou mais crimes da mesma forma que no concurso material e no concurso formal. Entretanto, tem uma diferença aqui. Fala em crimes da mesma espécie. Ou seja, para que ocorra crime continuado, é necessário crimes da mesma espécie. Crimes da mesma espécie são aqueles crimes com a mesma tipificação legal. Por exemplo, o crime de furto, que tem previsão no artigo 155, pode ocorrer a situação de um crime continuado quando ocorrer um outro crime de furto previsto no artigo 155 do Código Penal. Em nenhuma hipótese pode ter um crime continuado de crime de furto, 155, com um crime de roubo, por exemplo. É o que prevalece na doutrina, é o que prevalece na jurisprudência. Tudo bem? Não interessa se o crime ele é qualificado, privilegiado ou se tem alguma causa de aumento de pena. É interessante lembrar uma exceção jurisprudencial nesse momento, em relação ao crime de latrocínio. O crime de latrocínio está previsto no artigo 157, parágrafo 3º, inciso 2º do Código Penal. E o crime de latrocínio não pode ocorrer em continuidade delitiva com o crime de roubo. Tudo bem? Então essa situação a gente tem que lembrar que ela é excepcional. Depois ele traz algumas situações específicas. Ele fala que pelas condições de tempo também devem estar presentes, lugar, maneira de execução e outras semelhantes. E ainda fala, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. O que a lei quis dizer com isso? Condições de tempo. A jurisprudência entende que essa condição do tempo refere-se até 30 dias. Se a diferença do tempo dos crimes, do cometimento dos crimes, ocorrerem até 30 dias, nós utilizamos o crime continuado. É necessário também, em relação ao lugar, que seja no mesmo município ou em municípios limítrofes ou em municípios vizinhos. É isso que prevalece também na doutrina e na jurisprudência. E também tem que ter a mesma maneira de execução ou outras semelhantes. O mesmo modus operandi na execução do crime. Imagine a seguinte situação. Um aluno resolve subtrair o aparelho celular do bolso de outro aluno que estava prestando atenção na aula, no dia 30 de março de 2020, data presente. Esse mesmo aluno, ele resolve subtrair o aparelho celular de outro aluno, pode ser até no mesmo dia, que estava observando a aula de forma atenta, utilizando o mesmo modus operandi. Ocorre o crime de furto em continuidade delitiva, é um crime continuado. Ou o mesmo aluno realizou o mesmo tipo de conduta com o mesmo modus operandi na próxima semana. Neste caso específico, ainda é crime continuado, desde que seja no mesmo local, enfim. É diferente da seguinte situação. Um aluno subtrai o aparelho celular do bolso de outro e na outra semana subtrai uma motocicleta que estava no estacionamento da faculdade ou da escola, eventualmente. Então são crimes com modus operandi totalmente diferente e não pode ser considerada continuidade delitiva. Tudo bem? Então é um ponto bem interessante. A gente tem que lembrar que os crimes eles foram cometidos de forma isolada. Entretanto, para fins de aplicação da pena, eles têm que ser analisados de forma conjunta. É isso que diz a teoria da ficção jurídica. Quando nós falamos em crime continuado, a teoria aplicada para explicar o crime continuado, a natureza jurídica dele, é a teoria da ficção jurídica. Ou seja,
Ocorrem vários crimes, né? A gente percebe que existem crimes de forma isolada, mas que encontram-se no mesmo contexto e assim são unidos para ser aplicado apenas uma pena. É interessante que nós utilizamos para a aplicação da pena o sistema da exasperação, onde a pena é aumentada de 1/6 a 2/3. O juiz ele pega o crime, analisa todos os crimes de forma separadamente, né? Primeira forma separada, pega o crime com a pena mais alta, e utiliza o contexto dos outros para aumentar de 1/6 até 2/3. Ponto extremamente importante, né, na aplicação da pena do crime continuado. Existe também algumas divergências doutrinárias quanto à teoria a ser aplicada em relação ao crime continuado e à unidade de desígnios. Existe a teoria objetiva-subjetiva. Essa teoria objetiva-subjetiva, ela entende que para ocorrer o crime continuado, além daqueles requisitos que nós acabamos de mencionar, aqueles requisitos objetivos, também é necessário que o indivíduo ele tenha um desígnio em relação a todo aquele conjunto de crimes. Ou seja, ele teria que ter uma intenção, uma vontade de praticar todos aqueles crimes, mesmo que seja de forma isolada, com uma única grande finalidade. Tudo bem? Seria como o seguinte, vou dar um exemplo mais simples. O indivíduo ele pretende conseguir R$5.000. Aí ele realiza 5 furtos, cada um no valor de R$1.000, para conseguir o valor como um contexto geral. Tudo bem? Eu estou dando um exemplo bem simples aí para vocês poderem entender o que seria essa teoria objetiva-subjetiva. E existe também a teoria objetiva pura, a qual afirma que só é necessário aqueles requisitos que estão previstos no artigo 71 do Código Penal. Não é necessário o indivíduo realizar cada conduta como se fosse um todo de um plano criminoso. Tudo bem? Então existe essa divergência que é apontada nos nossos livros aí, principalmente nas doutrinas de direito penal. Outro ponto interessante também que nós temos que levar em consideração é a situação do crime continuado específico. O crime continuado específico está previsto no artigo 71, parágrafo único do Código Penal. O crime continuado específico exige que o crime seja doloso, exista violência ou grave ameaça contra a pessoa e exista também vítimas diferentes, além dos demais requisitos previstos no artigo 71, caput do Código Penal. Se acontecer um crime continuado específico, de acordo com os requisitos que nós acabamos de falar, a pena pode ser aplicada com a multiplicação de até 3 vezes da pena mais alta. Tudo bem? Mas o crime ele tem que ter violência ou grave ameaça contra a pessoa, tem que ser doloso e tem que ser contra vítimas diferentes. E o juiz vai analisar o caso concreto, até porque aquela situação que a gente costuma estudar bastante lá no artigo 59, que fala culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, bem como motivos e circunstâncias, devem estar de acordo com o caso concreto para que o juiz possa fazer essa aplicação em relação ao crime continuado específico. Eu espero ter colaborado com vocês. Forte abraço.